Bom, o lulismo foi uma ideia que surgiu depois do primeiro mandato do presidente Lula, em que eu entendi que tinha ocorrido uma invenção política, que o ex-presidente Lula, a partir de 2003, criou uma coisa nova, que é, no fundamental, a ideia de mudar o Brasil, sobretudo pensando na questão da inclusão social, melhorar a vida das camadas populares, especificamente dos mais pobres, sem qualquer tipo de radicalização política. Eu diria que, se eu tivesse que fazer uma síntese muito reduzida, esse é o ponto concentrado da questão. A partir daí, eu acho que começa a haver uma série de desdobramentos que tem a ver com o próprio mandato do ex-presidente Lula, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Ou seja, você tem uma série de medidas que visavam favorecer os mais pobres, por exemplo, o Bolsa Família, né? Que é o exemplo mais conhecido, quer dizer, uma transferência de renda que vai direto para as pessoas mais necessitadas do país, né? E que, ao mesmo tempo, vai ativar a economia em certas regiões muito deprimidas do ponto de vista econômico, por exemplo, o interior do Nordeste, em associação com a valorização do salário mínimo. Então, eu diria que os dois grandes pontos, né, os dois grandes pilares sobre o qual o lulismo se assentou, são transferência direta de renda para os mais pobres e valorização do salário mínimo, que é, na realidade, a grande fonte de redistribuição de renda no Brasil. Isso é mais ou menos consensual, mesmo entre economistas mais conservadores. Bom, há um terceiro elemento que acho que é importante, que foi o crédito consignado, que permitiu que pessoas de baixa renda tivessem acesso a crédito com juros mais baixos. E com isso você teve um aumento expressivo do consumo vindo de baixo e uma reativação da economia vinda de baixo. Tudo isso sem nenhum tipo de radicalização política. Bom, eu acho que isso acabou conformando uma espécie de modelo que está muito associado à figura do presidente Lula. Por isso que eu decidi batizar de lulismo. Muita gente me pergunta se o lulismo é algo que depende de uma liderança carismática. Eu diria que sim e não, né? No sentido de que, em parte sim, por isso que eu chamei de lulismo, e isso pode ser verificado sobretudo no Nordeste do Brasil, onde o vínculo entre esse programa e a figura do ex-presidente Lula é muito forte. Mas em outras regiões do país, como o Sudeste e o Sul, não é tanto assim. Quer dizer, existe uma ligação, evidentemente, com a figura do ex-presidente, mas é um programa político que acabou dando certo, conseguiu de fato uma redução da pobreza, conseguiu uma certa redistribuição de renda e, do ponto de vista político, teve um êxito importante ao eleger duas vezes a sua sucessora, no caso a ex-presidente Dilma Rousseff. Então eu penso que isso conforma uma perspectiva política para o Brasil que a maioria das pessoas achava que era impossível, né? De que fosse, vamos dizer, viável fazer esse tipo de mudança sem haver radicalização. Claro que depois, num outro momento, acabou havendo uma radicalização, mas esse é um outro assunto, e com isso, digamos, as condições para que o lulismo pudesse continuar tranquilamente se complicaram. Eu diria que nós estamos fazendo esta gravação em abril de 2017 e todo mundo sabe que esse é um momento particularmente complicado, tanto para o Brasil quanto para o próprio lulismo. Muita gente me pergunta se o lulismo acabou, né? Eu diria que ele teve um momento de colapso, que coincide com o impeachment da presidente Dilma, mas ele não acabou. Ele não acabou justamente porque ele é um projeto político de longa duração.
O que evidentemente não significa que ele não tenha as suas contradições, os seus problemas, notadamente o fato de que num país tão desigual quanto o Brasil, e com a história política que o Brasil tem, é muito difícil você sustentar essas transformações sem qualquer tipo de confronto, que é a perspectiva lulista.